Cara, eu tenho 3 tiros de 3.000 para fazer semana que vem. Já eu tenho 2 tiros de 5.000. Tem muitos corredores que gostam de fazer os tiros extensivos, né? E é importante, claro, né? Não apenas porque trabalha a velocidade, mas principalmente a resistência de velocidade. O quesito aeróbico. Nossa, que luz, pelo amor de Deus. O quesito aeróbico, né? E tipo assim, cara, só que pera lá, fica uma pergunta. Será que toda vez em que fazemos uma sessão de tiros extensivos, o estímulo é de fato de um tiro? Ou seria mais um estímulo de um treino ritmado? Quando a gente pensa tiro tão longo, será que realmente é tiro? É sobre isso que nós vamos falar neste conteúdo de Emerson HMS. E eu vou exemplificar tempos de tiros e de treinos ritmados, inclusive que pode ser o seu, já já. Só que antes, se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Me chamo Everson, sou atleta de corrida de rua de alto rendimento no Telegram, no Instagram, conteúdos inéditos diariamente para você. Tenho tido resultados muito satisfatórios e sempre venho procurando agregar a você o máximo de valor possível. Corre com força, focado, centrado. Agradeço a todos os meus patrocinadores, aos campeões da equipe HMS e a você que acompanha o nosso canal diariamente. Então, antes de falar, né, dos tempos em si, citar exemplos de 5 por 1000, de 4:30, etc e tal, vamos entender uma coisa. Quando a gente fala que a gente vai fazer um tiro, o que nós temos que levar em mente? O que o estímulo pede? O que o treinamento pede? Que façamos uma velocidade ao qual não suportemos fazer correndo 5 km continuamente. Nós não podemos dar conta de fazer a velocidade daquele treino em uma corrida contínua. Por quê? Porque a característica daquele treino é tiro. Tiro é uma velocidade em que você só pode dar conta de fazer se você tiver pausas. Se você não tiver pausas, você não pode ter condições de fazer essa velocidade. Como que a gente sabe que a gente está treinando certo? Se a gente está fazendo uma velocidade em que a gente realmente não está dando conta. Na realidade, como a gente sabe se a gente está treinando errado? Se a gente está fazendo uma velocidade no treino contínuo que a gente está dando conta de fazer no tiro, tá deixando a desejar no tiro. Ou no mental, ou na musculatura, em alguma coisa você está errando. Então, beleza. Sabendo disso, veja só. Se eu faço, por exemplo, um tiro de 300 metros, eu já até disse em alguns conteúdos, né, a relação de pace, qual é a velocidade melhor para você fazer os seus tiros de 400, seus tiros de 200, seus tiros de 300, quando você tem um pace tal, quando você tem um pace de 5:30 no 5K, quando você tem um melhor pace de 4:30. Eu já disse um conteúdo explicando sobre isso. Se eu lembrar, eu deixo no card. Se eu não lembrar, joga no YouTube aí que você acha. Mas agora a questão é a seguinte: quando o tiro é extensivo, a gente pode chamar de tiro? Sim, claro, se é de 1.500, se é de 2.000 metros. Na realidade, a pergunta é essa, né? A partir de quanto, que eu até coloquei aqui, para mim não esquecer de falar para você, a partir... entenda o que pode ser considerado treino de tiro e o que é treino ritmado. E foi até um dos bate-papos que eu tive com os campeões da equipe HMS. Foi o Marcelão que tocou nesse ponto. Eu falei, cara, isso é muito válido com o conteúdo. Acima de 1.500 é tiro, cara. É tiro desde que, se naquele dia você fizer pelo menos uns 6 segundos, uns 5 segundos abaixo do seu melhor tempo no 5K. Aí é tiro. E quais são esses tempos? Agora vamos entrar no ponto. Vamos supor que você tenha aí no... só que rapidinho, antes de falar disso, cara, se você for um atleta iniciante, se você só estiver treinando aí há 2 meses, há 3 meses, evita fazer esse tipo de treino. Por quê? Porque vai ser complicado demais você lidar com essa situação. Para o iniciante é importante, na minha opinião, começar com tiros curtos de 200 metros e com um volume pequeno, para não judiar tanto da musculatura, mas para que ele dê conta de completar. Tiros muito longos para iniciantes é complicado, até para atleta avançado é complicado, até para atleta de elite muitas vezes é complicado, imagina para iniciante. Então, se você for, fecha parênteses. Agora vamos lá, supondo que você tenha no 5K um pace aí de 4,30 por quilômetro.
Na hora que você for fazer um tiro de 2.000, qual é o pace ideal para você fazer esse tiro de 2.000? Pô, cara, se eu seguro 4,30 por quilômetro no 5K, na hora que eu for fazer um tiro de 2.000, eu tenho que segurar pelo menos uns 3,55, 3,54. 5 segundos, 4 segundos, 3,56 admissível. Nossa, Everson, mas não está muito próximo do tempo dele? Sim, está próximo, só que é longo, cara. É longo. Então é justificável quando a variação é pequena assim, quando o tiro é extensivo. Se fosse um tiro de 3.000, mesma coisa. De repente, você fazer ali no tiro uns... Ixi, eu acho que eu citei um número errado, né? Eu citei 4,30 como melhor pace no 5K. Então, você teria que fazer ali a 4,25, 4,24. Eu acho que eu tinha falado o número errado. Mas é basicamente isso. Se você está fazendo um tiro de 3, e quanto mais próximo for da... E por que eu estou falando de distância de 5K? Porque é um parâmetro que eu gosto de usar, entendeu? Quanto mais próximo... E já eu vou falar quando que é legal você fazer um tiro de 2.000, um tiro de 1.500 na mesma velocidade do 5K. Pô, mas isso está sendo contraditório. Não, eu vou te explicar o porquê, já. Mas veja só, se você tiver ali como melhor pace 4 minutos por quilômetro, nos seus tiros de 3.000, possivelmente vai girar aí na casa de 3,55, de 3,56. Quanto mais próximo dos 5.000, obviamente, menor vai ser essa diferença. Entendeu? Agora, se você... Então, agora já vamos tocar no ponto. E quando, Everson, que é interessante, então, eu fazer um tiro com a mesma velocidade da minha distância no 5K? A pergunta não é essa, não é quando que é interessante, mas em quais circunstâncias é admissível. Essa é a pergunta. Em quais circunstâncias é admissível? Tem dias que o nosso corpo não está legal. Tem dia que a gente sabe que se a gente fizer um pouquinho mais de força, a gente quebra. Eu, por exemplo, há poucas semanas atrás, fiz um treino de 400 metros, 12 tiros de 400 metros, e os tiros meus saíram com pace de 3,5, 3,8. Isso para mim é ruim, porque eu estava fechando em 1 minuto e 15 os 400, quando na realidade eu fecho em 1 minuto. Tá certo que 400 é tiro curto, né? Ixi, pera aí. Só que a lógica é a mesma. Embora eu estivesse... O que eu quero que você entenda? Que tem dias que, apesar do seu tempo sair ruim, entre aspas, mas vai ter gerado um estímulo no seu corpo como um treino de tiro. Entendeu? E quando seria um treino ritmado, Erson? Qual que é essa diferença? Você falou, né? Que, beleza, se eu estou fazendo um tiro um pouco mais rápido, pouca coisinha mais rápido do que a minha velocidade no 5K, desde que esse tiro seja de 2.000, de 3.000, de 1.500, tá legal, porque a distância é curta. Mas e a questão do treino ritmado? Quando que seria um treino? O ritmado, na realidade, não é que acima de 1.500, acima de 2.000 é um treino ritmado. O ritmado se caracteriza por ser um treino forte, só que, vamos dizer, de uma forma geral, eu diria acima de 10 segundos do seu melhor pace no 5K. Não que se você fizer um treino 5 segundos acima, tipo se você tem como melhor pace 4 por 1.000 e você fizer um treino de 8 km a 4,5, não seja um ritmado. Sim, é um ritmado, mas é praticamente um ritmo de prova, né? Agora, um treino ritmado, a grosso modo falando, é aquele treino que, se por exemplo você tem um pace de 4 minutos por quilômetro no 5.000, você faça aí os seus 8K, os seus 10K, os seus 5K a pace de 4,10 para cima, 4,10, 4,15, 4,20, 4,25. É um ritmado de qualidade. Isso é um ritmado. O ritmado nunca será no ritmo de prova, entendeu? Então, a principal diferença é essa. Agora, quando você faz um treino longo, um tiro longo, tenha sempre essa noção, saiba disso,
que a diferença de segundos comparado à sua velocidade no 5K vai ser muito pequena, entendeu? Só que não pode ser tão mais longa, né? Tipo, se você tem aí 4,30, você não pode fazer um tiro de 2.000 para 4,45, não, aí já está muito fora. Aí já nem compensa treinar, talvez, né? Então, eu espero que eu tenha esclarecido. Se eu não esclareci da maneira devida, escreva nos comentários aí que eu procuro fazer um conteúdo melhor. Hoje à noite, live de Everson HMS. Permaneça sempre focado, centrado, hoje para todo sempre.